Vamos ver agora aspectos sobre o procedimento da reconvenção. Reconvenção: demanda eventual, autônoma, independente, incidental, proposta pelo réu em face do autor. Já vimos que se admite uma ampliação subjetiva, uma ampliação objetiva. Ok. O que importa é o seguinte: o réu propôs a reconvenção. Vimos as características, tudo sobre a reconvenção. Do ponto de vista procedimental, o réu propôs a reconvenção. O que fazer? Porque o réu propôs a reconvenção porque ele teve direito ao contraditório, né? No prazo da resposta, ele pôde só contestar e reconvir, ou só reconvir. E aí ele reconviu autonomamente, ou reconviu na contestação, pouco importa. O que importa é que ele reconviu. E o que é reconvenção? Acabei de falar. O oferecimento de uma demanda incidental do réu em face do autor. O réu formulou uma pretensão, um pedido próprio, pediu a condenação do autor. Será que o autor vai ser ouvido? Sim ou com certeza? Com certeza. Será que o autor, aqui vai ser o autor reconvindo, né? O réu reconvinte propôs a reconvenção em face do autor reconvindo. Será que o autor reconvindo terá direito ao contraditório? Sim ou com certeza? Evidentemente, ele terá direito ao contraditório. Então ele vai ser intimado. Por que intimado? Porque ele já é parte do processo, né? Ele vai ser intimado, ele já é parte do processo, ele não precisa ser citado. Então essa é uma demanda sui generis, que o sujeito passivo, a princípio, não precisa ser citado. Ele vai ser intimado, ele já tem advogado constituído nos autos, já participou até de uma audiência, ele já propôs a petição inicial na demanda originária. Então ele vai ser intimado na pessoa do advogado para que em 15 dias exerça o seu contraditório. Exerça o seu contraditório como? Oferecendo resposta. É isso que consta do artigo 343, parágrafo 1º. 343, parágrafo 1º. Olha, proposta a reconvenção, o autor será intimado na pessoa de seu advogado para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Veja, prazo de 15 dias é a parte mais fácil, porque é prazo de 15 dias para lá, prazo de 15 dias para cá, questão de isonomia. Então o réu da demanda originária, teve 15 dias para responder, ou só contestar e reconvir, ou só reconvir. O autor reconvindo tem que ter os mesmos 15 dias. 15 dias para pensar o que fazer. 15 dias para quê? 15 dias para responder. Olha, para apresentar resposta. Apresentação de resposta. O autor reconvindo tem 15 dias, falamos, para a apresentação de resposta. Quais são as espécies de resposta? Contestação ou reconvenção. Ué, o autor reconvindo pode formular uma reconvenção? Pode. Pode. Sei lá, imagina aquele caso lá do casal que agrediu o outro casal. A mulher do réu, do autor reconvindo, que é réa na reconvenção, ela fala assim: excelência, tô discutindo aqui se eu bati mesmo ou não, tal. Na minha defesa, na minha contestação. Estou me defendendo dessa acusação da outra parte, da alegação dela que eu lhe agredi. Estou me defendendo. Mas tem o seguinte: eles falaram da reconvenção deles que no carro tinha eles dois, o casal, e as crianças, mas tinha também o sogro dele. E o sogro dele deu um soco na minha cara, olha aqui, ó. Então eu quero uma reconvenção contra o sogro dele. Pode? Pode. Mesmo evento fático, bota tudo no mesmo balaio ali, ó. E você pode cogitar. Esse é o fenômeno. Então veja, primeiro passo. Vamos devagar. Letra A. No procedimento da demanda reconvencional, na reconvenção,
Demanda reconvencional, reconvenção. Ah, é possível que nós tenhamos contestação enquanto defesa? Aí não tem dúvida nenhuma. Moleza. Tranquilo. O autor reconvindo e eventual terceiro, vimos que pode ter ampliação subjetiva, não precisa ser só o autor. Então, os sujeitos passivos da reconvenção, da demanda reconvencional, podem se defender, evidentemente. A reconvenção é uma demanda como outra qualquer. Tudo que se poderia fazer numa outra demanda, você pode fazer na reconvenção. Claro que se pode exercer contraditório nas demandas, terá contraditório na reconvenção. Defesa. B. É possível se cogitar de reconvenção na reconvenção, que é o fenômeno também chamado de reconvécio. Reconvécio. Reconvenciones. Reconvencio. Reconvenciones. Reconvencio. Reconvenciones. Reconvenção da reconvenção. É tão bonito, é tão excepcional, que tem até um nome latim. Outro dia eu vi cair numa prova de concurso. Com a promulgação do Código de Processo Civil de 2015, é admitido no sistema processual brasileiro a reconvécio reconvenciones. E veio latim, claro. É a reconvenção da reconvenção. Qual era o gabarito? Sim, é admitido. Por quê? Porque a reconvenção é uma demanda como outra qualquer. Tem apenas algumas características especiais. Porque o parágrafo 1º do artigo 343 prevê que o sujeito passivo, que o autor reconvindo, pode responder. E dentre as respostas possíveis, tem a reconvenção. Então, no ato de resposta, nós teremos a reconvenção. Da reconvenção. Se essa argumentação não convencer, porque não convenceu a alguns, essa reconvécio reconvenciones já deu uma discussão na doutrina, especialmente no código anterior, e foi reavivada com a promulgação do código atual. Agora está superado, mas foi reavivada com a promulgação do código atual, lá nos idos ali de 2015, se seria admitido ou não a reconvenção da reconvenção. Por quê? Porque o 343, que eu já lhes mostrei o caput, todos os parágrafos, ele não proíbe, não veda a reconvenção da reconvenção, mas também não permite expressamente. A única menção que se poderia fazer é essa resposta do autor reconvindo. Eu vejo ali implicitamente a possibilidade da reconvenção, mas nem todos viram. Como é que se chega uma outra construção que se faz para que se extraia a possibilidade da reconvenção da reconvenção? Vejam, nós já vimos lá no artigo 318, parágrafo único do CPC, a ideia da subsidiariedade do procedimento comum. Procedimento comum, esse que estamos estudando aqui nesse semestre. Lá no 318, que é o primeiro dispositivo, nas primeiras aulas, eu falei para os senhores que o procedimento comum ele é regulado de modo exaustivo. Dessa forma, ele é aplicado de modo supletivo, subsidiário, aos demais procedimentos. Naquilo que os outros procedimentos forem omissos, você aplica o procedimento comum. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais. Nós não vimos ainda o que é procedimento especial. O que é procedimento especial? Para conseguir entender, tem que dar uma voltinha aqui. Procedimento especial é todo aquele que é diferente do comum. Nós temos um procedimento, que é o chamado procedimento comum, que é, a princípio, aplicado para todas as causas, e temos procedimentos especiais, que têm regras especiais, regras diferenciadas em relação ao comum. Então, como é que o legislador faz? Qual é a técnica legislativa? Ao legislar, ao disciplinar um procedimento especial, ele não repete tudo que o procedimento comum falou e mais aquilo que é diferente. Não faria sentido. Nós não teria vadimécum que ia dar jeito. Vocês reclamam que é pesado, aí ficaria algo insuportável. Teria que levar um cunguindaste. Como é que faz?
o legislador só disciplina nos procedimentos especiais aquilo que é diferente. Por quê? Porque já tem essa regra do 318, parágrafo único. Aplicação subsidiária do procedimento comum. Então, no procedimento comum, não se fala sobre... Nos procedimentos especiais, não se fala, às vezes, sobre contestação. Significa que não pode contestar? Não, aplica-se o procedimento comum. Tudo que não se falar no procedimento especial, aplica-se o procedimento comum. Porque no procedimento especial, o legislador só gasta tinta com aquilo que é diferente. Ok. Tem um procedimento especial que é muito importante, que é o procedimento da ação monitória. A ação monitória está prevista nos artigos 700 a 702 do CPC. Artigo 700 a 702 do CPC. Os senhores verão no próximo período, evidentemente. Mas veja, são 3 artigos. 700, 701, 702. E eu lhes digo, é uma ação importantíssima. É um procedimento especial importantíssimo. Mas dá para você tratar em 3 artigos. Por quê? Porque só se fala ali o que é diferente. É isso que os senhores têm que saber. Ali só é previsto o que é diferente. E ao disciplinar o que é diferente na ação monitória, olha o que o legislador nos disse no artigo 702, parágrafo 6º. Olha a volta que tem que dar para entender. Interpretação sistemática é o nome disso. 702, parágrafo 6º. Na ação monitória, admite-se a reconvenção. Até aqui está igual. Sendo vedado o oferecimento de reconvenção à reconvenção. Ora, se o legislador precisou dizer, em um procedimento especial, que é proibida a reconvenção da reconvenção, e o 318 já teria dito que a aplicação subsidiária do procedimento comum é garantida, se a reconvenção da reconvenção fosse proibido no procedimento comum, esse dispositivo seria sem sentido. Pelo 318, parágrafo único, seria uma repetição. Como nós temos o 318, parágrafo único, e como no procedimento especial só se disciplina aquilo que é diferente, e o legislador disse que na ação monitória não se admite reconvenção da reconvenção, é porque no procedimento comum se admite. Então, a contrário senso do 702, parágrafo 6º, a doutrina unanimemente assegura o cabimento da reconvenção no procedimento comum. Então, veja, na reconvenção da reconvenção, que nós já vimos que é admitido, o sujeito passivo vai ser intimado para em 15 dias se manifestar. E ele vai poder responder. Ele vai poder responder contestando ou reconvindo. Será que nós podemos ter a reconvenção da reconvenção da reconvenção ao infinito e além? Em tese, sim. For abstratamente, sim. Em tese, sim. Mas percebam, a reconvenção não vem por uma lógica de economia processual, de efetividade processual. Não vem para promover a jurisdição, é para facilitar a ideia aqui, e não para prejudicar. Pois bem, o juiz tem o poder de direção do processo. Então aqui o juiz pode dar um basta. O juiz pode falar assim, não, chega. Para, ó, não, aqui não. Tá, vai gerar mais confusão do que outra coisa. Já não sei mais quem é quem aqui. Vai dar confusão. Então não vou admitir aqui, faz o seguinte, vem por um processo autônomo. Não é que você não possa demandar. Não tem denegação de acesso à justiça. É porque, aos meus olhos, trazer mais uma demanda para esse processo vai tornar insustentável. Então, a princípio, a reconvenção da reconvenção da reconvenção da reconvenção é em tese possível. Que são demandas incidentais. Mas o juiz tem o poder instrutório, poder de direção do processo, de dar um corte e de indeferir a reconvenção sempre que for contrário à sua finalidade maior, que é a promoção da economia processual e da efetividade do processo. Para fechar esse parágrafo primeiro, então está visto aí a admissibilidade da reconvenção da reconvenção. Proposta a reconvenção, o autor será intimado. Verdade. O autor vai ser intimado. É o que consta do parágrafo primeiro. Eu destaquei uma parcela dele. O autor vai ser intimado, nós já falamos. Por quê? Porque ele já faz parte da relação processual. Até aqui não tem dúvida. Já tem advogado constituído,
que ele apresentou petição inicial na demanda originária, não tem como não ter advogado constituído, mole. Ele vai ser intimado na pessoa do advogado. Mas nós não vimos que admite-se ampliação subjetiva? Nós já não tratamos que o réu reconvinte pode propor a reconvenção em face do autor reconvindo e de um terceiro? Aquele caso clássico lá do acidente de trânsito, o réu reconvindo foi a juízo em face do autor reconvindo, réu reconvinte em face do autor reconvindo e sua mulher. O terceiro, no nosso exemplo, a mulher do autor reconvindo, não é parte do processo. Então, o terceiro deve ser citado. O terceiro deve ser citado. Porque a intimação é daquele que já faz parte do processo. O terceiro deve ser citado. E aí, tem uma regra de ouro no processo civil, que é a contagem do prazo, salvo engano. Deixa eu ver se eu... Não foi? Aqui. Artigo 231, parágrafo 1º. Artigo 231, parágrafo 1º. Quando houver mais de um réu, mais de um sujeito passivo, vamos facilitar aqui. Aqui é uma aplicação para analogia. O dia do começo do prazo para contestar, para responder, corresponderá à última das datas a que se refere os incisos, não importa. Então, se tiver mais de um litisconsórcio, mais de um sujeito passivo, não se conta a partir do primeiro, mas a partir do último a ser intimado / citado. Então, em havendo litisconsórcio na reconvenção, em geral, na prática, a intimação se dá muito mais rápido, o autor vai ser intimado e não vai contar o prazo dele. Isso não tem uma previsão expressa em lei. Isso é uma constituição doutrinária. O prazo dele não vai contar. Por quê? Por aplicação do 231, parágrafo 1º. E aí o FPPC, os senhores se lembram? Fórum Permanente de Processualistas Civis, tem um enunciado nesse sentido. É o FPPC número 629. Se no processo tiver, na demanda reconvencional, tiver o autor reconvindo e um terceiro a ser citado, o prazo para a resposta é unificado desses sujeitos e vai começar a contar a partir do último ato de comunicação processual a ser praticado. A intimação será praticada antes, quase que com certeza em todos os casos. Então, na prática, você vai contar o prazo de 15 dias em havendo litisconsórcio na reconvenção a contar da citação do terceiro. Ok? E lembrem-se, uma vez mais, nesse contexto aí do procedimento da reconvenção, nós já vimos isso, mas só para acabar logo a reconvenção de uma vez, que o transcurso da demanda originária não gera, por via de consequência, a mesma consequência processual na demanda reconvencional, porque elas são autônomas. Então, a eventual desistência do autor da demanda originária não acaba com a demanda reconvencional. A ocorrência de qualquer vício no curso do procedimento da ação originária não gera o mesmo vício, a mesma consequência processual na demanda reconvencional. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.